Boa noite a todos que estão aqui, boa noite pessoal da live. Boa noite. Graças a Deus nos reunimos mais uma vez para poder falar a respeito do amor de Cristo. Hoje nós continuamos o nosso estudo que nós estamos fazendo e Jesus é o caminho, né? E hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito de que Jesus é o caminho para o céu. Mas antes disso vamos fazer uma oração. Paizinho querido, queremos erguer a nossa oração à Tua presença mais uma vez, te agradecendo, Senhor, pelas maravilhas que Tu tem feito em nosso viver. Faz de nós, Senhor, verdadeiros adoradores, que nós não sejamos somente ouvintes da Tua palavra, mas que nós possamos colocar em prática tudo que nós ouvimos. Que nós possamos colocar em prática as coisas que Tu quer no nosso viver. Faz de nós, Senhor, homens e mulheres que andem conforme as Tuas vontades, que nós possamos colocar Tu como nosso único e suficiente Salvador. Olhar somente para Ti, que é o autor e o consumador da nossa fé. Faz de nós verdadeiros adoradores, Senhor, que nós possamos, aonde nós andar, nós dar testemunhos da Tua santa e maravilhosa glória, que nós possamos mostrar para as pessoas o quão grandioso e quão maravilhoso Tu és, que as pessoas possam ver, Senhor, por intermédio das nossas vidas, que nós Te servimos, que nós somos, Senhor, homens que realmente tem Tu como único e suficiente Salvador. Faz de nós verdadeiros adoradores, Senhor. Não deixa nós desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas que nós possamos andar de acordo com a Tua santa e maravilhosa vontade. Que nós possamos entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Que nós possamos andar, Senhor, como Tu queres no nosso viver. Que nós não sejamos, Senhor, somente ouvintes da palavra, mas que o que nós ouvimos, nós conseguirmos colocar em prática para andar, Senhor, conforme a Tua vontade. É isso, Senhor, que nós clamamos. Que a nossa vida seja transformada. Que nós não vivamos mais, mas que Cristo viva em nós. Que a Tua vontade seja a nossa vontade. E nós, Senhor, nos aniquilamos, Senhor. Que nós, Senhor, nos acabamos com o nosso querer. E colocamos em Tua vida, em nossas vidas, a Tua vida, Senhor. Que morramos a Tua morte para podermos viver a Tua vida. Obrigado, Senhor, eu Te agradeço por esse culto. Abençoa, Senhor, verdadeiramente que seja inspirado pelo Espírito Santo. Que não seja palavras de homens que saia da boca, Senhor, mas seja palavra divinamente inspirada por Ti. E assim, que seja feita a Tua vontade hoje e todos os dias de nossa vida até a consumação dos séculos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Senhor.
Quebranta-me, transforma-me, eu quero olhar tua imagem, Senhor. Quero ser mais como tu, ver a vida como tu. Saciar-me do teu Espírito e revelar ao mundo teu amor. Glória em glória te vejo, quanto mais te conheço. Eu quero saber mais de ti, Senhor, tu és o oleiro. Quebranta-me, transforma-me, eu quero olhar tua imagem, Senhor. Quero ser mais como tu, ver a vida como tu, saciar-me do teu Espírito e revelar ao mundo teu amor. Quero ser mais como tu, ver a vida como tu, saciar-me do teu Espírito e revelar ao mundo teu amor. E revelar ao mundo teu amor. Quero ser mais como tu, ver a vida como tu, saturar-me com teu Espírito e revelar ao mundo teu amor. E revelar ao mundo teu amor. Amém. Nós pudéssemos mesmo revelar ao mundo o amor dele, ficar mostrando para ele sempre todas as coisas, mostrando para o mundo, né, as coisas de Deus. Nesses últimos dias nós temos estudado a respeito de Jesus é o caminho. E a semana passada nós iríamos fazer esse estudo que estamos fazendo hoje, mas na realidade o assunto foi para outro lado e nós não fizemos. Aí hoje nós queremos continuar. Então assim, durante 7 cultos nós falamos a respeito de que ele é o caminho, né? Primeiro nós falamos que Jesus é o caminho. No segundo nós falamos que Jesus é o caminho para uma vida melhor e explicamos o porquê dessa vida melhor. Na terceira nós falamos que Jesus é o perdão, é o caminho para o perdão dos pecados. Na outra que Jesus é o caminho para Deus.
Na semana retrasada nós falamos que Jesus é o caminho para sair da confusão religiosa. E a semana passada nós falamos um pouquinho a respeito do livro que nós lemos, né? Como é que é o nome do autor mesmo que eu mandei? O Tribunal de Cristo, né? Que esse livro me tocou bastante quando eu fiz o estudo. Uma das cadeiras da aula de teologia essa que foi feita que eu li esse livro, né? O Tribunal de Cristo. E só que eu falei que era do Watchman Nee, e ele é esqueci o nome, a Júlia está procurando ali, ela vai dizer. E na terça-feira eu falei a respeito de um versículo que eu não consegui lembrar qual é o versículo. O versículo é Provérbios 19:3. Alguém acha para mim aí para ler? É Provérbios 19:3, que nós fizemos as coisas dão errado na vida da gente e a gente coloca a culpa em Deus. E isso é bíblico, então gostaria de ler para mim, só ler algo para... Délcio Meirelles. O Tribunal de Cristo é Délcio Meirelles. Daí, na mesma matéria, eu estudei do Watchman Nee. Qual é que é o livro? Eu te mandei junto do Watchman Nee. O livro é... Fechou? Não, então deixa assim. Mas o Tribunal de Cristo é do Délcio Meirelles. Então, se você tiver a oportunidade de ler, ele me tocou muito por causa que eu comecei a ver que a palavra de Deus diz para nós em Romanos 8, capítulo 1, que não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Só que em outro versículo diz para nós que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. E foi isso que nós falamos aquele dia. O dano da segunda morte. O dano da segunda morte. Que aí é quando a gente perde. Existem dois caminhos, né? Existem dois caminhos. O caminho dos céus e o caminho do inferno. Então, Deus nos dá a oportunidade de nós reconhecê-lo como seu Senhor. Como Ele como Senhor da nossa vida. Ele coloca dentro de nós o desejo de servi-lo. Ele nos ensina como fazer isso. Mas existem dois caminhos. Aqueles que, a palavra de Deus, nós acreditamos que Deus é soberano e pode fazer todas as coisas, e Ele que nos dá a salvação, e nós somos salvos desde antes da fundação do mundo, porque Ele assim o quis e nos escolheu, nos predestinou para isso, mas também nós cremos completamente na responsabilidade humana. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós fizemos. Quando nós chegar lá perante o tribunal de Cristo e Ele nos mandar para o inferno, não foi por causa que Ele assim o quis, mas foi por causa dos atos ao qual nós cometemos. Nós somos completamente responsáveis pelas coisas que nós fizemos. Deus é soberano para fazer infinitamente mais. Ele me escolhe para me tirar do reino da perdição. Mas todas as coisas que eu faço é minha responsabilidade. A gente olha a vida de Judas, quando Judas traiu a Cristo. Ele disse para Judas, vai e faz o que tu tem que fazer. Mas Judas foi lá e fez por livre e espontânea vontade. Ele não foi obrigado a nada. A escolha foi de Judas. Nós temos a livre escolha. Isso está escrito para nós em Deuteronômios 29, 29, se eu não me engano. Eis que ponho diante de vós caminho de vida e caminho de morte. Caminho de bênção e caminho de maldição. Escolhe, pois, caminho de vida para que viva tu e a tua descendência. Nós temos a livre escolha. Nós temos a livre agência. Não concordo com pessoas que dizem que nós temos livre-arbítrio. Não, nós não temos livre-arbítrio. O arbítrio é Deus. Deus é o único que pode arbitrar na nossa vida. Nós não temos condição de arbitrar, mas a agência é nossa. Nós agimos conforme nós queremos. Nós andamos conforme nós queremos. Então nós sabemos que a Bíblia nos explica perfeitamente em Hebreus 9:27, que diz para nós assim, assim foi ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Nós vivemos uma vez só. Não existe outra possibilidade. Nós vivemos essa vida e o sábio já diz lá assim, tudo que nós pudermos fazer, nós vamos fazer debaixo do sol. No momento que nós sairmos debaixo do sol, já não existe mais condição de salvação. Então, nós só conseguimos ser salvos enquanto nós estamos aqui na terra. Quando nós reconhecermos Cristo como nosso único e suficiente Salvador. É lógico que se Ele não se manifestar a nós, se Ele não se revelar a nós, nós nunca chegaremos a isso. Porque o nosso desejo sempre é para as coisas nossas. Os nossos desejos sempre são egoístas. Nós nunca queremos nada de acordo com a vontade de Deus. Isso está escrito para nós, está escrito também em Salmos, no capítulo 14, que diz para nós que Deus olhou na terra e procurou entre todos os homens
um só que fosse reto, um só que tivesse condição de louvar e falar do nome dele, e não encontrou um homem correto. E Miqueias também diz assim: pereceu o benigno na terra, Miqueias 7, pereceu o benigno na terra e não há entre os homens um só que seja reto. O melhor deles é como um espinho, o pior é como um espinhal. Os juízes correm, se apressam para fazer o mal. O melhor deles é como um espinho. E o inimigo do homem está dentro da sua própria casa. Eu sempre brinco e quando eu falo esse versículo eu digo, eu gosto de ir um pouquinho mais profundo. Eu gosto de dizer que o inimigo do homem está dentro de si próprio. O meu maior inimigo sou eu mesmo. Eu me levo para a perdição. Quando eu digo para as pessoas, eu digo assim: se eu te fiz alguma coisa de bom, agradece a Deus por isso. Se eu te fiz alguma coisa de mal, pode agradecer a mim, porque eu sou ruim mesmo. Paulo também, à medida que ele foi evoluindo na fé e que ele foi conhecendo a si mesmo, ele retratava-se como o pior dos pecadores que ele conhecia, porque ele, se conhecendo, ele conhecia ele mesmo como o pior dos pecadores, de todos. Dentre todos, o pior sou eu. Gente, mas é que ele não me conhecia. Isso eu já disse, ele não me conhecia. Se ele me conhecesse... Gente, nós somos assim. O problema todo é que nós nos achamos. O ser humano, ele tem essa mania. E eu costumo dizer para as pessoas que eu acho que um dos seres mais arrogantes que existe são os cristãos. São os crentes. Eles se acham. Eles se acham dono da verdade. Tudo. Eles condenam qualquer tipo de coisa. Só que a palavra de Deus diz para nós que quando a gente for julgar alguém, quando nós formos olhar o olho de alguém, o cisco que ele tem no olho, primeiro nós temos que tratar a trave que está no nosso. Ele em momento algum ele diz para nós que nós não devemos tratar o cisco do olho do outro. Eu devo tratar o cisco do olho do meu irmão. Só que em primeiro lugar eu preciso me tratar. Em primeiro lugar eu preciso estar bem comigo mesmo. Não bem comigo mesmo, mas bem com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz para nós em Coríntios 11, quando nós ceamos, lá diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Mas aí diz para nós também que quando nós nos julgamos a nós mesmos, nós não somos condenados com o mundo. Por quê? Porque quando nós vemos as coisas erradas que tem na vida da gente e começa a transformar. Não me lembro de quem é essa frase que diz assim: quanto mais eu leio a Bíblia, mais erro eu acho em mim. Eu leio a Bíblia e começo a ver erros e mais erros em mim. Em Mateus 25, no versículo 31 a 33, diz assim: quando vier o Filho do Homem, e na sua majestade, e todos os anjos com ele, se assentará no trono de sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. Ele separará um dos outros, como o pastor separa o cabrito das ovelhas, e porá as ovelhas do lado direito e os cabritos do lado esquerdo. Ele fala nitidamente que existe dois caminhos, que tem o das ovelhas e o dos cabritos. Tem gente que usa aqui que isso aqui dizendo que é a esquerda e a direita politicamente, gente, pelo amor de Deus, não tem nada a ver, tá? Existem dois grupos, e esses dois grupos nós vamos ou vamos para o inferno ou nós vamos para o céu. Hoje eu quero falar, é um assunto bastante pesado. As palavras dizem para nós, lá no versículo 41 desse Mateus 25, diz assim: então o rei dirá para aqueles que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, vão para o fogo eterno, que está preparado para o diabo e para os seus anjos. O inferno não foi preparado para nós. O inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. É melhor entrar no reino do céu, a palavra de Deus diz, sem o olho, do que ir para o inferno com os dois olhos. É melhor entrar no reino dos céus sem uma mão do que ir para o reino dos infernos com as duas mãos. E lá em Apocalipse 21, versículo 8, diz para nós assim: quando porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será o lago de água que arde em fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Eis o dano da segunda morte. Aí fala para nós, hoje eu quero ler essas palavrinhas para falar a respeito do inferno, biblicamente, né? Em Efésios 5, do 1 a 6, diz para nós assim: vocês são filhos queridos de Deus,
e por isso deve ser como Ele. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo amou e deu a vida por nós, como oferta e um perfume agradável, como um sacrifício agradável a Deus. Vocês fazem parte do povo de Deus, portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode nem sequer ser assunto da conversa de vocês. Não usem de palavras indecentes, não digam coisas tolas e sujas, porque isso não convém a vocês. Pelo contrário, diga palavras de gratidão a Deus. Fiquem certos disso, jamais receberão a parte do reino de Cristo e de Deus qualquer pessoa que seja imoral, indecente, cobiçosa, que tenha cobiça ou idolatria. Não deixe que ninguém engane vocês com tais conversas tolas, pois por essas coisas existe o castigo de Deus que cairá sobre os filhos da desobediência. E esse último versículo que eu li aqui, não deixe que ninguém engane vocês com conversas tolas, é apropriado para os dias de hoje. Nós vemos que nós vivemos numa geração, gente, eu acho que uma das, eu não vivi as gerações anteriores, né? A gente diz assim, mas eu acho que uma das piores gerações que tem para a palavra de Deus. É a geração que mais tem conhecimento, não conhecimento, que mais tem condição de ter conhecimento. Gente, é só a gente entrar na internet, a gente tem o que quer, ouve da forma que quiser, com o pensamento que quiser. Por exemplo, tem gente que tem o pensamento que existe o livre-arbítrio, outro que existe o pensamento de predestinação. Tu pode ouvir pregações dos dois lados, com a mesma pregação. A escolha é nossa para nós olharmos para onde nós queremos olhar. E nós temos uma geração de preguiçosos, pessoas que não leem a Bíblia. Os cristãos estão indo para a igreja em busca de qualquer outra coisa, menos da palavra de Deus de verdade. Nós estamos indo para a igreja para ouvir falar de bênçãos, nós vamos para a igreja para ouvir falar de vitórias, nós estamos indo para a igreja fazer qualquer tipo de coisa e não ouvir a respeito do arrependimento. A palavra de Deus diz para nós: arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Em outra palavra diz para nós que, louco, essa noite vou pedir a tua alma, de quem será? Para onde nós iremos se nós partirmos hoje, gente? É isso que eu gosto, que as pessoas fizessem uma introspecção, olhassem para dentro de si. Uma geração que vê o inferno como brincadeira. É uma geração que não leva a sério o inferno. Acha que Deus é bom demais para mandar as pessoas para o inferno. Por isso que nós vemos hoje pessoas pregando a respeito do universalismo. Daquele que depois, quando todo mundo morrer, vai todo mundo para o céu. Tem um pastor aí, bastante conhecido, que prega a respeito disso. Que todos nós iremos para o céu. Nós vamos chegar lá no céu, lá vão dar, todo mundo vai estar lá. Aquele cara que fez coisas boas e o cara que fez coisas ruins, vai estar todo mundo lá. Eles acham que Deus é bonzinho demais para estar condenando alguém. Gente, eu quero que vocês entendam que existe o inferno. Ele existe. Se nós dissermos que o inferno não existe, nós estamos questionando a bondade e a justiça de Deus. Nós estamos indo contra os ensinamentos que Deus fez para nós. Ele nos mostrou que Deus é Deus e salva a alma dos feridos. Ele fez coisas em favor das almas perdidas. Ele fez coisas em favor, ao nosso favor, para nos dar a salvação. Não é para todos. A palavra de Deus não diz para nós que todos nós somos filhos de Deus. Ela diz que todos nós somos criaturas de Deus, mas alguns deu-lhe o poder de se tornarem filhos de Deus, a todos aqueles que nele creem. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando nós começamos a ouvir a palavra de Deus e ouvimos a revelação de Deus, nós mudamos de vida. Jesus diz para nós que, portanto, irão para o castigo eterno, mas os bons irão para a vida eterna. Isso está em Mateus 25, 6. Nós temos que crer nisso. Essa é a palavra de Cristo. O caminho para o inferno é fácil e popular. Diz para nós lá em Mateus, né, que estreita é a porta e apertado o caminho que leva para a salvação. Mas larga é a porta e larga o caminho que nos leva para a perdição. Nós precisamos porfiar. Nós precisamos lutar. Nós acreditamos sim que nós somos chamados por Deus e somos salvos por Deus.
Nós acreditamos que o que está escrito em Romanos 8, que não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Nós acreditamos nisso. Nós acreditamos que a palavra de Deus diz para nós que daqueles que tu me deste, em João 6, daqueles que tu me deste, nenhum deles se perdeu. Nós acreditamos que todos que são salvos e não vão perder a salvação. Mas todos nós temos responsabilidade. Senão a palavra não diria para nós que nós devemos porfiar. Senão a palavra de Deus não diria para nós que nós devemos nos esforçar. Não é que Paulo diz, não, que eu tenho alcançado, mas eu prossigo para o alvo, o prêmio da soberana vocação. Eu tenho lutado para alcançar o objetivo a qual Deus me deu. E se eu morrer agora eu vou perder a salvação? Não, eu não vou perder a salvação. Mas quantas pessoas podem não ouvir a palavra de Deus se nós ficarmos sentados dentro da nossa casa? Nós, no momento que nós conhecemos a Cristo e reconhecemos Ele como nosso único e suficiente Salvador, nós queremos levar para toda criatura isso. Nós queremos falar de Deus para as pessoas e desse amor ao qual Ele colocou em nossas vidas. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Nós estamos falando isso há sete cultos já. Muitas vezes nós achamos que quando nós pecamos, nós vamos para o inferno. A palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus não diz que é o nosso pecado que nos leva para o inferno, mas é deixar de aceitar o caminho. Esse nos leva para o inferno. Às vezes as pessoas dizem assim, que Cristo falou para o jovem rico, lá vai, vende tudo que tu tem, e tu vai ser salvo. Então, se eu vender tudo que eu tenho, eu vou ser salvo? Não é isso que a palavra de Deus diz para mim. Isso disse para aquele rapaz lá, que o Deus dele era o dinheiro. Para outro, ele diz, para cada um ele fala um tipo de coisa. Aonde está o teu Deus? O que tem sido de maior na tua vida? O que tem movido os teus pensamentos? O que tem movido os teus sonhos? Quando tu deita na cama e dorme, o que tu tem sonhado? Uma casa nova, um carro novo. Nasceu, qual é que teus pensamentos? A palavra de Deus diz para nós que nós temos que colocar em primeiro lugar o reino de Deus. E todas as coisas as quais Ele acha necessário serão acrescentadas em nossas vidas. Nós temos que entregar a nossa vida a Deus de verdade. Fazer a vontade dEle, porque o inferno é real. O inferno e é iminente. Nós temos que sacar almas do inferno. Eu estou falando aqui para salvos. É isso que eu creio assim. Eu creio que todos nós sejamos salvos e todos nós vamos nos encontrar no reino dos céus. Só que tem tanta gente perdida nesse mundo. E o que nós temos feito por eles? Nós temos levado a palavra de Deus para as pessoas? Nós temos falado desse amor maravilhoso ao qual Cristo fala para nós? 2 Tessalonicenses 1, 7 a 9 diz para nós assim, ó, e do céu se manifestou o Senhor Jesus com os anjos, com grande poder e chama de fogo, tornando a vingança contra eles, que não conheceram a Deus e não obedeceram o Evangelho do Senhor. Esses sofrerão penalidade, a eterna da destruição, e serão banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Todos aqueles que não conhecem a Cristo vão ser banidos da presença do Senhor. E aí, às vezes, a gente olha, vizinho da gente, vizinho aqui do lado, conhece a Cristo. Por que ele não conhece a Cristo? Porque eu não levei a palavra para ele. Porque eu não falei de Cristo para ele. O vizinho de vocês conhece a Cristo? As pessoas que estão na volta de vocês conhecem a Cristo? Vocês têm falado dele? Nós temos que transformar a vida das pessoas. A palavra de Deus diz para nós no Salmo 119, versículo 2, lá que é os testemunhos que valem. Nós temos dado testemunho real. Quando vocês olham para mim, vocês veem um cristão? Ou vocês veem um cara normal? Quando as pessoas olham para vocês, o que elas têm visto? Elas têm visto a vida de um salvo ou têm visto a vida de uma pessoa qualquer? O quanto nós temos buscado a Deus. Mas eu não quero falar do inferno, eu quero falar do céu. Nós vamos passar a eternidade do lado de Deus. Nós fomos criados
para ser salvos. Desde lá do paraíso, nós vemos isso lá em Gênesis 2, quando ele cria. Ele nos criou para a salvação, mas o homem se perdeu por intermédio do pecado. Mas Cristo mandou, Deus mandou Cristo. Pelo primeiro Adão entrou o pecado no mundo, mas pelo segundo Adão entrou a salvação. Amém. E é esse ao qual nós recebemos como nosso único e suficiente Salvador. O apóstolo João vê lá em Apocalipse, ele diz assim, ó, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz vindo do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles e eles serão o povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. E eles enxugará dos seus olhos todas as lágrimas e a morte não mais existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. As coisas primeiras já se passaram. Olha a maravilha que tem, de promessa que Deus tem para nós. O Rei dos Reis, o Senhor do Senhor nos convida para que nós estejamos junto dele. Ele convida nós, venham para mim. Vinde, bendito do meu Pai. Ele diz para nós lá em Mateus, que nós estávamos lendo no 25. Vinde, bendito do meu Pai, entrai e tomai por posse o reino que está preparado desde antes da fundação do mundo. Venham e tomem posse disso. Nós temos que buscar a Deus. Nós temos que fazer a vontade de Deus, mas só existe um caminho. E esse caminho é Jesus Cristo. Nós temos que confiar em Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Nós temos que buscar Ele. Não adianta nada que às vezes as pessoas... Eu vejo, tem igrejas que tu tem que fazer novena, tem igrejas que tu tem que fazer procissão, tem igrejas que tu tem que trabalhar, tu tem que ir para o hospital, levar o evangelho, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo, tu tem que fazer aquele outro, tu tem 300 coisas para fazer para te conseguir, tu tem que guardar o sábado, tu tem que isso, tu tem que aquilo. Nosso Deus não diz nada disso. A palavra de Deus diz para nós, tão somente crê no Senhor Jesus e será salvo. Atos 16, ele tem tu e a tua casa. Amém. Simplesmente crer em Cristo. Aleluia. Ele não cobra nada de nós. Ele pagou o preço. Ele se deu a si próprio por amor a nós. Não por amor a nós, mas por amor a Deus. A palavra de Deus diz para nós que Ele veio nesse mundo e sofreu tudo que sofreu para cumprir a vontade de Deus, o qual amou o mundo de tal maneira que deu o Filho para morrer por nós, pecadores. Quando nós ainda éramos pecadores. Porque eu falei na terça-feira, né? É fácil a gente dar a vida pelo nosso filho. Nosso filho está doente, eu dar a vida por ele. Isso é barbada de fazer. Agora, eu dar a minha vida por uma pessoa que não tem... Aquele cara que está atirado na sarjeta ali, drogado. Aquele cara, tu teria condição, tu daria a tua vida por ele? Ou como Deus que sabia que a gente mataria o filho dele e deu o filho dele por nós. Pois é, agora vocês estão um bebê novo aí, né? Por exemplo, tu já pensou tu dar a vida do teu filho por alguém que não vale nada aos olhos humanos? Foi isso que Deus fez. Deus nos amou de tal forma que derramou a vida do filho dele em prol disso. E aí, o que nós fizemos? Nós achamos que Deus é bonzinho. Ah, nem se preocupe. Deus é bonzinho, Ele vai nos perdoar. Eu não estou dizendo que nós vamos perder, por causa de um pecado nós vamos perder a salvação. Eu estou falando desde o início. Porque eu acredito que no momento que Deus nos salvou, nós somos salvos. Nós não vamos perder a salvação por isso. Mas, por que eu vou estar tentando o Senhor, meu Deus? Se eu tenho condição de fazer as coisas corretas, que façamos as coisas corretas. Sejamos pessoas que andem de acordo com a vontade de Deus. Que o nosso pecado não seja por livre e espontânea vontade, mas seja uma queda. Não seja uma prática. Não seja uma prática, mas sim uma queda. Né? Que nós sejamos dessa forma. Nós devemos sonhar com a vontade, sonhar de o dia que a gente partir dessa terra, morrer no Senhor. Já pensou? Gente, esses dias eu vi, a Cássia me mandou, um rapaz, um senhor que estava sentado no púlpito lá,
Aquele da Assembleia de Deus, né? A Assembleia de Deus tem, senta no púlpito e atrás lá tem aquelas cadeiras lá, as pessoas sentam lá na frente lá. E o senhor estava sentado assim, tinha um cara pregando ali na frente, e ele faz assim, ó. E morreu. Ele morreu lá em cima do púlpito, numa tranquilidade. Já pensou se quando nós pudermos, quando nós partirmos dessa terra, nós partirmos nessa tranquilidade, nessa serenidade de que nós somos salvos? Eu não estou preocupado com o que vai acontecer. Eu sei em que eu tenho crido, eu sei para onde eu vou. Eu estou tranquilo. Eu tenho vivido uma vida, não que, vamos lá gente, eu não estou falando que nós estamos, eu não estou falando em meritocracia. Ah, eu mereço ir ao céu. Não, gente. Eu mereço o inferno. Eu mereço o inferno. Por isso que eu não canto aquela música, né? Diz assim, como é que é a música? Restitui, devolve de volta o que é meu. Eu não quero, gente. O que é meu é o inferno. Eu peço para Deus, Senhor, me dá o que é teu. Tira de mim o meu fardo pesado e me dá o teu que é leve. É isso. Essa é a nossa oração que tem que ser. Nós temos que pensar dessa forma. Nós temos que acreditar que um dia nós vamos poder chegar na presença dele e ele vai falar lá para nós assim: vinde bendito do meu Pai, possuí a terra por herança. Isso que nós queremos. Nós queremos assim. Nós cremos que Cristo é muito maior do que qualquer tipo de coisa. Nós cremos que nós vivemos a vontade de Deus. Nós temos que viver a vontade de Deus. Nem todo aquele que diz isso, nós fizemos um estudo de terça-feira, nem todos que dizem Senhor, Senhor são filhos de Deus. Será que nós temos vivido de verdade? Nós temos sido cristãos de verdade? Será que nós aprendemos já a vontade do Pai e temos colocado ela em prática na vida da gente? Será que nós, de verdade, nós temos nos arrependido dos nossos pecados e entregado a nossa vida? E a ceia do Senhor nós temos feito como a gente prega aqui todos os dias? Todos os dias nós olhar para dentro de nós e fazer um check-up. Não é check-up, né? Mas é a gente olhar para dentro da gente e ver o que nós temos feito de bom e de mal. Fazer um checklist, né? Passei, tenho feito. Isso eu errei. Preciso mudar. E aí a gente vai mudando. Não que eu tenha alcançado o alvo, mas eu tenho prosseguido para o alvo. Eu tenho buscado dia após dia vencer todos os meus defeitos. Eu sempre digo que eu luto contra 3 pecados, porque 4 fica difícil. Mas eu luto contra 3. Isso faz 30 anos. 30 anos que eu tenho lutado contra o pecado e tenho vencido 1 a 1. Bem-aventurados são aqueles que se vestem com as vestiduras de Cristo, que se lavam pelo sangue do Cordeiro. Esses vão ter o direito de assistir lá junto na árvore da vida. Nós vamos estar lá junto com Cristo. Se nós temos sido batizados com Cristo, nós vivemos conforme Ele determina para nós. Se nós fizermos assim, nós podemos ter a certeza de que nós estamos no caminho certo de ir para o céu. Eu não estou dizendo, como desde o início eu estou falando, eu não estou dizendo que nós não vamos mais pecar, gente. Não, de forma alguma. Mas eu estou dizendo que nós vamos ter todos os dias força para lutar. Todos os dias nos encher da capacidade de Cristo. Orar aos pés dele e pedir: Senhor, muda meu caminho. Que eu não viva mais, mas Tu viva em mim. Que Tu seja o meu caminho de verdade. Que eu possa estar olhando para Ti, que os meus olhos estejam fitos na Tua vida. Que eu seja para as pessoas o que Tu foi. João 3, 1 João 3:1, né? Que nós temos que estar dispostos a dar a nossa vida pelo nosso irmão. Que nós possamos estar dispostos a levar o caminho para as pessoas. A palavra de Deus diz para nós que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ela diz para nós que nós temos que ser a luz e o sal desse mundo. Eu não tenho que ser a luz, entende? A luz é Cristo. Mas eu preciso mostrar essa luz para o mundo. Eu gosto de ter a visão de uma lanterna. Quando nós vemos a lanterna, ela tem a lâmpada e em volta da lâmpada tem um objeto côncavo espelhado. E aquele objeto côncavo joga a luz. Ele não dá a luz. Ele simplesmente mostra a luz. Nós temos que ser esse objeto côncavo.
Cristo é a luz e nós vamos jorrar a luz de Cristo por esse mundo. Amém. Quando as pessoas olhar para nós e enxergar Cristo na nossa vida, Cristo refletido no nosso viver, nós temos que mostrar para as pessoas que nós somos, que nós seguimos o exemplo de Cristo. Ele fala para a mulher lá no poço, né? Ela pergunta, aonde que nós devemos adorar a Cristo, adorar a Deus? É no templo ou é no monte? E Cristo diz para ela assim, o que importa é que nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Não é na igreja Assembleia de Deus, não é na igreja adventista, na igreja católica, ou qualquer outra igreja que nós temos que adorar a Cristo. Nós temos que adorar a Cristo em espírito e em verdade. Lá dentro do nosso quarto, em secreto, falar com Ele. É um posicionamento que a gente adota, né? Nosso esforço maior, como a luz não vem de nós, o nosso esforço tem que ser para não esconder a luz, como diz. Não botar a candeia debaixo do alqueire, não botar a luz atrás de uma parede onde ninguém possa ver. Nosso esforço tem que ser para se posicionar de uma maneira em que o mundo veja essa luz. Veja a luz. O problema é que hoje eu vejo as pessoas pegam a luz e colocam atrás dela, para eles aparecerem. Não sejam isso. Não apareçam. Sumam. Façam como João Batista, que a palavra de Deus diz para nós que foi o maior de todos. O maior de todos os profetas foi João Batista, isso Jesus mesmo disse. E ele, o que ele disse? Eu não sou digno nem de atar sandálias do meu mestre. Eu não sou digno. Eu não tenho condição de fazer nada, somente tudo. Que Ele apareça e eu suma. Que isso seja verdade na vida da gente. Nós possamos fazer, mostrar para as pessoas o quão maravilhoso é. Que a palavra dele seja manifesta na vida da gente. E nós sejamos verdadeiramente discípulos dele. Andamos conforme a sua vontade. Jesus censurou as pessoas no tempo dele. As pessoas que negligenciavam os seus ensinamentos. Vocês chamam, ele diz para eles, vocês chamam o Senhor, Senhor, mas na realidade vocês não fazem o que eu mando. E hoje em dia, nós vivemos da mesma forma. Pessoas falando de Cristo, mas não vivendo Cristo. A Bíblia é a única fonte confiável que nós encontramos informações sobre Cristo. E nós temos que buscar na Bíblia esse conhecimento e reconhecimento. Nós vemos filmes, nós vemos... Agora tem novelas, né? A Record está fazendo novelas lá. Aí nós vemos isso tudo e nós vemos pessoas que vivem dessa forma. Pessoas que vivem uma verdade que está lá na novela. Cansei de ver pessoas falando a respeito de na Bíblia diz tal coisa, onde é que tu leu isso? Não, eu não li, eu vi na novela. E é triste, isso é verdade. Pessoas que pegam um filme e veem aquele filme com realidade. Ou qualquer outro tipo de coisa, enquanto nós temos a palavra de Deus, nós deveríamos colocar ela em prática na nossa vida. Nós deveríamos fazer estudos sérios da palavra de Deus. Aquilo que eu canso de falar que nós deveríamos viver é a narração das Escrituras Sagradas. Por isso que a gente está tentando fazer uma coisa diferente aqui, que a gente tem a oportunidade das pessoas falarem. Porque nós não somos donos da verdade. Eu estou falando nós estamos falando da palavra de Deus, o que está dizendo a palavra de Deus, e todo mundo tem direito a falar. Olha, eu não concordo. Eu discordo disso que tu está falando. Ou eu concordo com isso, pelo menos. Mas para vocês concordarem ou discordarem de mim, vocês precisam conhecer a palavra de Deus. E é isso que nós queremos. Nós queremos que todos nós sejamos iguais. Não exista um sacerdote, mas exista sacerdotes. Porque a palavra de Deus diz para nós que todos nós somos sacerdotes. Sacerdócio reais. Todos nós. Cada um de nós. A mesma responsabilidade que eu tenho de levar o Evangelho, cada um de vocês tem de levar o Evangelho para as pessoas. Inclusive as crianças. Às vezes eu vejo Joaquim falando de Cristo. Isso me emociona. Ele tem pouco conhecimento, mas o conhecimento que ele tem, ele fala. E por que nós fechamos a nossa boca? Por que nós não falamos de Cristo? Fala de Cristo onde tu estiver. Mas se o cara me fizer uma pergunta lá e eu não souber responder, seja grandioso o suficiente de dizer, cara, isso eu não sei.
mas eu vou buscar e eu vou te responder. Porque eu quero aprender também e eu quero ensinar. Nós não podemos viver as nossas opiniões ou as nossas filosofias. Nós temos que viver a palavra de Deus. Sabe, eu vejo as pessoas tão perdidas, que, por exemplo, eu botei algumas frases aqui que as pessoas dizem que está escrito na Bíblia e não está. Por exemplo, o dinheiro é a raiz de todos os males. As pessoas colocam isso na Bíblia, não está? Isso não está na Bíblia. Lá na Bíblia diz para nós que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro não é mau. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Isso não está escrito na Bíblia. Deus escreve certo por linhas tortas. Não está escrito, tá, gente? A palavra de Deus diz para nós em Isaías 5,9 que os caminhos de Deus são mais altos que os meus caminhos. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Vocês já não ouviram isso de pessoas dizendo que está escrito na Bíblia? Pouco com Deus é muito. É dando que se recebe. Está escrito lá em Atos 20:35, né, que muito mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Deus tarda, mas não falha. E aí vai, gente, aí vai. Eu fiz 20 aqui, mas eu não vou ler as 20. O que eu quero que vocês entendam, que hoje nós estamos vivendo um evangelho mentiroso. Nós estamos vivendo... eu tenho uma frase que eu uso para mim, eu tenho essa frase há muitos anos, que quem não lê, vira refém daquilo que ouve. Então não seja refém do que vocês estão ouvindo. Não acredite nem no que eu estou falando. Mas tudo que eu estou falando, chega em casa, pega a Bíblia e vamos ver se é verdade. Cara, isso é verdade que ele está falando. Então busquem a Deus incessantemente. Nós temos que fazer a vontade de Deus. Existem dois caminhos. Ao homem foi dado uma vez a morte, esse foi o versículo-chave dessa noite. Ao homem foi dado uma vez a morte, e depois disso vem o juízo. Então, nós estamos caminhando para o juízo. Nós estamos caminhando para nos apresentar diante do tribunal de Cristo. Todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. E o que tu vai dizer quando tu chegar na frente de Cristo? Tu vai dizer para ele, não, isso eu não fiz. Aí ele vai, peraí só um pouquinho. Olha aqui o filminho que eu fazendo. Uma coisa que tu falou outra vez que fez a reflexão, que eu acho que é bem interessante, é que Deus é o nosso juiz, mas também é o nosso Pai. Então, na frente de quem a gente vai estar, seria tão bom quando a gente pensa, poxa, eu vou estar na frente de quem eu já estou todo dia. Eu vou estar perto de quem eu já estou todo dia. Vai ser de outra forma, vai ser me julgando. Mas até lá ele já me conhece, porque eu sou filho dele. Sabe? Até ele será que a gente se abre o suficiente para ele conhecer a gente? Será que a gente está disposto a se abrir um pouco mais todo dia para que ele realmente nos conheça? Ele conhecendo a gente é que a gente vai mostrar que a gente tem um relacionamento, ele é o nosso Pai. Quando a gente olha para dentro da gente, a gente diz assim, cara, eu vou... te aproximando, esse dia eu estava falando aqui em casa a respeito assim, eu estou mais para lá do que para cá, né? O cara já passou dos 50 anos, já está mais para o lado de lá do que para o lado de cá, né? Mas a gente começa... Quando a gente chega na possibilidade da morte, ela está mais próxima. Não que o mais velho vai morrer e o mais novo vai ficar, não tem nada a ver. Mas a probabilidade de morte é muito maior quando a gente começa a chegar mais perto da idade avançada. E aí a gente começa a ter... Quando a gente pensa na morte, tu pensa como? Eu gostei muito de uma frase que o Chico Anísio falou uma vez. E ele, que era uma pessoa incrédula, né? Ele dizia assim... Uma pessoa perguntou para ele se ele tinha medo de morrer. Ele disse, não, eu não tenho medo de morrer. Eu tenho pena de morrer. Eu não tenho medo de morrer, eu tenho pena de morrer. Não tenho medo, tenho pena. Eu queria viver muito mais anos, mas que para esses anos fossem para falar de Deus para as pessoas. Qual tem sido a nossa meta de viver? Tu tem vivido uma vida, a tua meta é construir, vamos lá, eu quero falar a respeito, eu estou no meio de uma obra aqui que eu estou fazendo a obra, eu quero terminar essa obra de uma vez, e eu estou ansioso por essa obra. E a minha família que está aqui em casa, ela vê isso, a ansiedade de eu terminar essa obra de uma vez. Eu chego a ficar nervoso, eu deito na cama, eu não consigo dormir pensando no que eu tenho que fazer amanhã para terminar isso. Ela consome.
E o que tem sido a vida da gente? No que nós temos pensado? O que nós temos o que tem nos consumido? E se nós soubermos, nós vamos morrer. Para onde nós vamos? Tu tens certeza da salvação? Tu tens certeza da tua salvação? Eu não estou falando de méritos próprios, gente. Mais uma vez eu estou dizendo para nós que se for por méritos próprios, nenhum de nós aqui vai para o céu. Nenhum de nós, nenhum de 7 bilhões de pessoas que existem na face da Terra, nenhum vai para o céu. Porque ninguém tem condição. Porque a palavra de Deus diz para nós que para a gente ir para o céu, nós não podemos ter pecados. E todos nós temos pecado. Quem aqui nunca mentiu? Ixi, se mentiu já está no inferno. Então, gente, nós somos só pela morte de Cristo mesmo que nós somos salvos. Amém. Nós temos que acreditar nisso piamente. Eu sou salvo, sim. Não, uma vez até eu digo a respeito da minha sogra, né? A minha sogra uma vez ela disse para mim assim: tu te acha muito santo. Daí eu disse para ela assim: mas eu sou santo. Eu sou santo. Porque a palavra de Deus diz para mim que eu sou santo. Porque Cristo morreu. Romanos 8, versículo 29. Porque Ele me predestinou, me glorificou, me santificou. Eu sou santo porque Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, me santificou. Porque se fosse por intermédio dos meus atos, eu estaria no inferno. Mas Cristo morreu na cruz do Calvário. E o sangue dele me lavou. Os caminhos deles que eu li aqui, os caminhos de Deus são mais altos que os meus caminhos. Então é isso. Eu só sou salvo pela morte de Cristo na cruz do Calvário. Amém. Sou totalmente devedor a Ele. Por isso que eu me emociono, que nem na terça-feira, quando eu estou falando a respeito desse Deus maravilhoso. Ele é poderoso, misericordioso, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, Ele é acima de todas as coisas. E se a gente pudesse estar exaltando Ele, exaltando, eu amaria a possibilidade de poder. Eu queria ter repertório para ficar falando um ano. Já pensou se eu tivesse condição, um repertório para estar falando, glorificando a esse Deus maravilhoso que morreu na cruz do Calvário por mim, que não presto, que não sou nada, e mesmo assim Ele olhou para mim e me deu a salvação gratuitamente. É esse Deus que eu quero que vocês compreendam, é esse Deus que eu quero que vocês entendam, é esse Deus que deu a salvação para cada um de nós aqui. Porque se fosse por intermédio dos nossos atos, nós estaríamos perdidos. Então, Jesus Cristo é o caminho para nós, para ir para o céu. Amém. Ele é o caminho da libertação dos nossos pecados, Ele é o nosso caminho para Deus, Ele é o nosso caminho para o céu, Ele é o caminho para nós termos uma vida melhor, Ele é um caminho para tudo. Nós só temos que andar nesse caminho, só isso. Fazer, como o Vinícius falou aqui a respeito de todos os caminhos levam a Deus, e eu acredito assim, foi o que eu disse, que a minha mudança de pensamento foi essa. Antes eu brigava quando a pessoa dizia para mim se todos os caminhos levam a Deus. Se não, só Jesus leva a Deus. Mas se nós pensarmos, todos os caminhos levam a Deus. Só que a gente vai encontrar com o Pai, ou nós vamos encontrar com o nosso juiz. Se nós tivermos Cristo como nosso Salvador, nós vamos encontrar com o nosso Pai. Nós vamos chegar diante do tribunal de Cristo e nós vamos receber os galardões do que nós fizemos de bom e de mal. E Ele vai dizer: vinde bendito do meu Pai, entrar e possuir por herança a terra a qual nos foi proposta. E se nós não formos escolhidos por Ele, e se nós não andarmos no caminho dele, Ele vai dizer: apartai-vos de mim. E vão para o fogo e enxofre que arde eternamente. Para onde tu está indo? Que nós possamos mudar. Que nós possamos refletir durante essa semana. Não essa semana, mas refletir durante toda a nossa vida. Por qual caminho que nós temos traçado? Será que nós temos andado nos caminhos de Cristo? Será que nós temos feito as vontades de Deus? Gente, mais uma vez, eu não estou falando de pecado, gente. Eu não estou falando de pecado. Pecado, agora eu não estou falando de universalismo aqui, tá? Não é o pecado que me leva para o inferno. O que me leva para o inferno é não ter Cristo como meu Salvador. Isso me leva para o inferno. Ah, então se eu tiver Cristo eu posso pecar? Tu não vai conseguir pecar. Porque Cristo é muito maior do que isso. Sabe quando tu ama uma pessoa? Na terça-feira eu falei aqui. Já pensou se tem uma pessoa que te trata muito bem, cuida de ti, faz as comidas que tu gosta,
te trata com amor e com carinho. Se tu precisa de qualquer coisa, ela está disposta a te ajudar. Ela te leva para onde tu quer ir. Ela te ama, ela te cuida de uma forma tamanha. Tu não consegue fazer coisas erradas para ela. Tu quer tratar ela bem. Tu quer honrar ela. Tu quer fazer as coisas de acordo com a vontade dela para tratar ela bem e ela se sentir bem. É assim quando nós reconhecemos Cristo como nosso Salvador. Teve um pastor comentando uma vez que ele mexe bastante com questão assim de artes no computador, né? E teve um pastor amigo dele que pediu para ele fazer uma arte, ele ficou de fazer. E sempre dizia, hoje eu não consegui, e ia jogando pra frente e nunca entregava essa arte. Aí um dia ele precisou ir pra cidade desse pastor e comentou com o pastor que estava indo pra lá, e o pastor falou, então eu vou te buscar no aeroporto. Ele disse que ficou constrangido porque ele ficou de fazer uma coisa pro cara e não fez, e o cara foi ainda e buscou ele no aeroporto. Falou que o cara buscou ele no aeroporto, levou ele pra tomar um café, pagou o café pra ele, fez um monte de coisa assim... que, tipo, desde a hora que o cara falou que ia buscar ele no aeroporto, ele ficou constrangido pensando, ele vai me buscar e até hoje eu não entreguei a arte pra ele. E disse que o cara tratou ele naquele dia tão bem que ele não conseguiu dormir naquele dia sem fazer a arte pro cara. Ele estava cansado, ele tinha viajado, tinha feito uma palavra na igreja, mas ele ficou tão constrangido com o jeito que o cara tratou ele bem, em nenhum momento cobrou ele do que ele tinha ficado de fazer e não fez, que ele não conseguiu dormir sem entregar a arte naquela noite. E eu acho que é uma história assim simples, mas que a gente para pra pensar assim, quando eu reconheço o amor de Deus e a graça de Jesus, né, de morrer na cruz por mim, eu não vou pensar assim, Jesus morreu por mim e Deus não enxerga o meu pecado, ele me enxerga como alguém regenerado, então eu posso pecar. Não, eu vou pensar completamente contrário, assim como esse pastor fez. Eu vou ficar tão constrangido com o que Jesus fez e Deus me amou tanto, que eu não vou conseguir. E se eu pecar, aquilo vai me machucar tanto, vai me doer tanto, que eu vou querer pedir perdão naquele momento e tentar não errar mais daquele jeito, né? Então, o pensamento de quem pensa assim, Jesus morreu, eu vou pecar e Jesus vai me perdoar e eu sou salvo, não é o pensamento de alguém que realmente entendeu o quanto é constrangedor um amor tão grande de Deus e a graça tão sublime de Jesus, né? O amor de Cristo nos constrange. E aí nós vemos, nesse tipo de história, a gente vê a diferença do remorso e do arrependimento. Nós vemos quando Judas se arrepende, ele não se arrepende porque ele tem remorso pelo que ele fez, entristece. E nós vemos quando Pedro vê que ele negou a Cristo, a palavra de Deus diz para nós que ele chora amargamente, ele entra em pranto, porque ele não se acha, cara, como é que eu fiz isso? Isso dói. Eu vejo muito a respeito de Pedro, quando ele fala a terceira vez, né, que ele diz, Cristo diz para ele que antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes, e ele nega 3 vezes. E aí quando ele volta, quando Cristo está do lado dele, ele pergunta, Pedro, tu me amas? E ele diz, te amo. Isso depois, né? Aí a segunda vez ele pergunta, Pedro, tu me ama? Te amo. E aí a terceira vez ele pergunta, mesmo as 3 vezes que ele negou, Pedro, tu me ama? E aí a resposta de Pedro é, tu sabe. Com aquele tom, tu me ama mesmo? Sabe, Senhor? Tu que sabe. Eu não sei de mais nada, tu que sabe todas as coisas. E é isso que nós devemos fazer. Quando a gente entrega nossos caminhos para Cristo, a gente dizer, Senhor, tu que sabe. Vou fazer lá amanhã tal coisa? Não sei. Deus que sabe. Então que nós possamos viver a vida dessa forma de verdade. Entregar as nossas vidas na mão de Deus para que Ele tome rumo. E aí nós podemos nós vamos nos sentir constrangidos em fazer as coisas erradas. Se as pessoas perguntam, tu não peca para ser salvo? Não, cara. Eu não peco porque eu já fui salvo. Amém. Eu já tenho a salvação. E como posso eu fazer tamanho mal ao meu Deus? Eu não tenho como fazer. Amém? Nós possamos mudar o nosso pensamento de verdade e andar nos caminhos de Cristo. Fazer mais uma oração e assim a gente encerra. Felipe faz uma oração no final para nós.
Deus, nós te agradecemos, Pai, por essas palavras. Te agradecemos, Senhor, porque podemos compartilhar, Senhor, dos teus ensinos. Podemos questionar, Senhor, e juntos crescermos como igreja, na comunhão dos santos, Deus. Pedimos, Senhor, a tua força, a tua mão sobre nossas vidas, Senhor, a cada dia, nos ajudando a lutar contra as nossas fraquezas, Pai, contra as nossas dificuldades, contra os nossos medos, Senhor, contra os nossos pecados, Deus. Nos ajuda, Senhor, dá-nos, Senhor, humildade de reconhecer o nosso pecado, a nossa queda, que isso nos seja algo, Senhor, todos os dias, Deus. Seja algo pontual quando acontecer e que a tua misericórdia seja sobre nós. Possamos estar, Senhor, vigiando para não cair. E pedimos, Senhor, a tua bênção, Senhor. Te pedimos, Senhor, a tua proteção sobre nós nessa noite e nessa semana que se inicia, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Agradecemos por todos que estão aqui. Deus, agradecemos também pela vida daqueles que não puderam vir. O Senhor sabe de todas as coisas. E pedimos, Senhor, igualmente a tua mão sobre cada um deles. Em nome de Jesus, amém. Isso aí. Vamos usar o banheiro. Boa noite.